Do mas é essas duas letrinhas aí fizeram muita e algumas pessoas se questionam sobre casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso. Olá, tudo bem? Como estão todos? Espero que bem, espero que estejam assistindo às nossas aulas, porque esse é o canal do YouTube do Sind Bancários e aqui nós temos aulas de yoga, de dança de salão, de inglês e também de ginástica, e aqui nós conversamos sobre teatro, sobre artes. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre leitura dramática. O que é isso, leitura dramática? Às vezes a gente ouve, não é, numa propaganda, num panfleto, num folheto, dizer ciclo de leituras dramáticas do autor tal. Ciclo de leituras dramáticas de Nelson Rodrigues, ciclo de leituras dramáticas de Carlos Carvalho, ciclo de leituras dramáticas de Shakespeare. E assim vai. E então, hoje nós vamos conversar um pouco o que caracteriza a leitura dramática. Esse outro pequeno gênero de apresentações de um texto, porque, como diz o nome, essa leitura dramática ela vai priorizar o quê? O texto. É uma forma do espectador conhecer textos novos através dessas leituras. Muitas vezes se busca textos não tão conhecidos, ou um ciclo de um escritor, né, de um dramaturgo que não é que não teve tão divulgados alguns dos seus textos, se conhece alguns, outros não. Então, esse ciclo de leituras dramáticas serve muito para isso, para que a gente divulgue os textos desse autor que está sendo, então, interpretado nestas leituras dramáticas. E é sobre isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje. Alguém aí já assistiu uma leitura dramática? Sabe qual é a diferença da leitura dramática para a encenação? Tem diferenças? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Leitura dramática. Então, a grande diferença entre a encenação de um texto e a leitura dramática desse texto é exatamente o que o nome diz. Leitura dramática. Significa, então, que o ator ele não vai decorar o texto, ele vai ler o texto. Ele vai ler o texto encenado. Ah, mas e fica sentado numa cadeira, Adriane? Faz marcações, tem figurino, tem cenário? Olha, a leitura dramática, ela pode conter todos estes elementos ou não. Existem leituras dramáticas que são feitas com os atores sentados em cadeiras, com a sua roupa normal, que está sem figurino, e não tem marcação. Ou seja, os atores vão apenas ler aquele texto. Existe também a possibilidade de alguém que leia as rubricas. Para quem não sabe o que é rubrica, já expliquei lá nas aulas sobre dramaturgia, não é? A rubrica é algo que não se fala na hora do texto, mas para quem está lendo, explica alguma coisa. Um local, estão sentados à mesa, é uma rubrica. Fulano entra pela porta, é outra rubrica. Irritado, é outra rubrica. Então a rubrica pode dizer o local, a forma como a pessoa entra, ou a emoção que a pessoa está sentindo na hora, a disposição que a pessoa está na hora, como irritado. Fulano vai falar que ela fala irritado. Então é isso que faz a rubrica. Então uma pessoa pode ler as rubricas e o resto dos atores vai lendo o seu texto, cada um normalmente no seu personagem. Mas não é necessariamente
somente assim que a leitura pode ocorrer. Ela pode ocorrer de outras formas também. A leitura dramática pode ter figurino, pode ter cenário, pode ter marcação, pode ter tudo, trilha sonora, e a única diferença ser o ator estar com o texto na mão. Ele não vai decorar o texto, ele vai ler o seu personagem. Apesar de que, claro, a gente ensaia para fazer leituras dramáticas normalmente, então a gente sabe qual é a inflexão. O ensaio é igual a um ensaio de teatro normal, só que a gente vai estar com o texto na mão, lendo o nosso personagem. Mas muitos diretores acreditam que a leitura dramática pode ter marca e pode ter figurinos. Eu mesma já fiz várias leituras dramáticas, de várias formas. Sentado na cadeira, lendo o texto, sem figurino, sem cenário, mas já fiz leituras dramáticas com cenário, com figurino, com trilha sonora, com toda a marcação, inclusive de cena. A única diferença é que estava com o texto na mão. Então, uma leitura dramática também depende da proposta do diretor, da proposta desse evento, se é um ciclo de leituras dramáticas, por exemplo, como eu falei, sobre Nelson Rodrigues. Então, nós já fizemos vários ciclos de leituras dramáticas aqui no Teatro de Câmara e na Sala Álvaro Moreira e em vários teatros. Por exemplo, então, um diretor resolve fazer um ciclo de leitura sobre um autor meio desconhecido. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar os melhores textos desse autor. Ou então um texto é premiado num concurso de dramaturgia e, como retorno, se faz uma leitura dramática desses textos. Tudo isso é possível. E tudo isso a leitura dramática vai ajudar, porque vai ter menos tempo de trabalho. Vamos nos encontrar 1 ou 2 vezes, vamos no máximo 5 vezes para fazer essa pequena encenação da leitura dramática. Eu falei é isso, ó. O ator está com o texto na mão e ele vai ler e encenar ao mesmo tempo. Mesmo que ele se desloque, que ele tenha marcação, que ele tenha figurino, ele está lendo o texto. Então, às vezes a gente faz páginas menores para a leitura ser mais fácil, mas o texto está sempre na mão do ator na leitura dramática. Então é claro que a gente sabe que não é exatamente uma encenação. Digamos assim, ó, é como se fosse uma pré-encenação, porque muitas vezes os diretores e os atores trabalham inicialmente com um texto lendo, porque não é possível no primeiro ensaio ter tudo decorado, ou nem quero, porque muitas vezes a gente nem sabe qual parte do texto exatamente vai dizer e qual parte será cortada. Tudo isso, como eu falei, também tem uma aula sobre ensaios. Tudo isso é resolvido no ensaio. Então, não adianta trabalhar muito sozinho em casa se eu tenho mais 5 atores que trabalham comigo, porque quando eu chegar na sala de ensaio vai ser um pouco diferente. Então, a gente prefere deixar a experimentação para a sala de ensaio. Depois que eu tenho essa experimentação já em andamento, aí eu posso trabalhar em casa algumas questões que eu já sei que serão assim, ou que tem essa definição melhor. Então, eu posso ir em casa trabalhar as minhas partes de acordo com o que o diretor resolveu. Então, a leitura dramática é o texto na mão. Eu tenho que, então, ter a atenção redobrada muitas vezes, porque eu preciso ler o texto, mas também não posso ficar todo o tempo aqui, não é? Eu preciso ter um pouco de contracenação. Eu acho muito legal a leitura dramática, e já fiz, como eu falei para vocês, várias, e de várias maneiras, com vários diretores, por exemplo, num ciclo de leituras dramáticas do Nelson Rodrigues, que eu fiz no Teatro de Câmara, eu fiz mais de uma leitura com 2 diretores diferentes, e os 2 tiveram posturas bem diferentes. Uma delas foi em torno de uma mesa, todos os atores liam em torno de uma mesa, mesmo que com figurino, mesmo que com cenário. E a outra foi com toda a marcação, a gente se mexia, a gente ia para lá, a gente voltava de acordo com a marcação do diretor, porém com o texto na mão. Então, quando vocês lerem aí no jornal, verem na internet, leitura dramática, vocês já sabem o que é. É quando os atores vão trabalhar com o texto na mão. E aí, então, como eu disse para vocês, podem ser de várias formas. Podem
Pode-se ter figurino, pode-se ter cenário, ou pode-se não ter nada, só os atores sentados em suas cadeiras, sem figurino e lendo o texto. Como eu falei para vocês também, a leitura dramática serve mais para que a gente conheça textos, conheça dramaturgos diferentes, ou então que a gente resgate textos de dramaturgos conhecidos, mas que não são tão encenados, porque vários dramaturgos têm textos carro-chefe, né, na sua obra, mas os outros não são tão encenados, mas também têm a mesma qualidade. Então, muitas vezes a gente trabalha a leitura dramática para isso. Ou, como eu disse para vocês também, para colocar em cena, para que a plateia conheça dramaturgos desconhecidos ou que foram premiados em concursos de texto. Então, é muito corrente se fazer isso, assim, muito normal se fazer isso. A leitura dramática de um texto premiado num concurso de textos. A dramaturgia, os textos escritos para teatro são muito importantes, porque existe um desenvolvimento natural nas artes e a dramaturgia não é diferente. Então, os dramaturgos vão fazendo experimentações e, sobretudo, trazendo assuntos que estão ocorrendo no momento ou que são assuntos pertinentes a essa nossa época, por exemplo, não é? Muitos dramaturgos trabalham a questão dessa era midiática e de internética que estamos vivendo, enquanto que às vezes a gente lê textos mais antigos e isso não é referido, apesar de que, como a gente diz, que quando o dramaturgo, quando a história é universal, ela ultrapassa as fronteiras do tempo, não é? É quando um texto ele pega pela essência, não importa em que tempo esteja sendo feito. E muitas vezes também os diretores atualizam essas dramaturgias. Então, quando vocês virem leitura dramática e quiserem assistir, vão, porque vai ser uma experiência interessante, vocês vão conhecer um texto de uma outra forma. Entendem? Então assistam, se puderem, leituras dramáticas. E vou ficando por aqui, desejando a vocês uma excelente semana, que se cuidem, continuem se cuidando, estamos cada vez melhor e vem aí a volta das nossas aulas presenciais. Aguarde! Boa semana!